A gente tem um processo aqui de elevação significativo da Terra, né? No qual realmente há a separação do joio e do trigo, agora, assim, escancarado. Antes era uma coisa mais camuflada, agora é bem escancarado, no qual nós estamos sendo convocados para escolha. A escolha de eu quero viver em quinta dimensão, eu quero viver em terceira dimensão, onde é que eu quero viver? E a partir da minha escolha diária e de todo dia, né? Onde eu escolho me sintonizar, onde eu escolho colocar a minha atenção, eu me transporto para uma dimensão ou para outra. E aí tá tendo uma segregação real, né? Então, se a gente for parar para pensar, acredito que esteja acontecendo na vida de vocês, mas pessoas que vocês conviviam, sei lá, 1 ano atrás, 6 meses atrás, não faz sentido nenhum hoje em dia, a pessoa desapareceu, entendeu? Não se sabe mais, isso é a segregação. Sumiu, Só que né? agora tá muito mais acelerado. Agora é joio do trigo mesmo. E a gente tá num tic-tac... Quem vai subir, quem vai ficar. Exato. E a gente tá no tic-tac de que... E não é à toa também que as pessoas estão adoecendo tanto. Você reparou isso? Tanta gente adoecendo. Porque se eu não tenho... se eu não consigo sustentar a energia elevada, essa energia me adoece, inclusive. É isso que a gente tá falando, entendeu? Adoece o meu físico, eu não consigo entrar nesse equilíbrio. Então, tá tendo uma separação muito grande aqui do joio e do trigo e um tic-tac do relógio para as questões cataclísmicas mesmo da Terra, né? Então, todo mundo trabalhando para que amenize esse processo, para que seja um processo fluídico. É por isso que esse mês tá tão maluco, né? Porque a gente viu ali uma revolta popular no Nepal. Na Inglaterra, pessoas saindo às ruas, milhões, maior passeata da história do planeta. Começou, né? É isso. Tá começando. A gente teve a morte de um ativista e uma loucura que veio depois disso. Por isso que tá acontecendo toda essa confusão em setembro? Sim, né? Vamos pensar que quando tem muita luz e eu não tô preparado para essa luz, eu começo a ver um monte de coisa. Onde é que eu entro? No medo. Se eu não tenho preparo emocional para enfrentar a sombra, ou eu vou partir pro pau, né, literalmente, ou eu vou sair correndo. Ou eu vou adoecer. Né? Então, assim, esse processo é inevitável. Só que a gente também não tem que entrar ou favorecer uma maré de medo para a população, muito pelo contrário, porque a realidade se faz onde eu coloco a minha atenção. Se eu colocar a minha atenção em coisas que são positivas, na luz e etc., o meu redor será isso, por mais que o mundo esteja vivendo outras coisas. Caos, né? O caos. Então, eu fui informada que em setembro começaria o jogo. Foi isso que eu fui informada. Que eu jogo? tinha o jogo mais acelerado aí desse processo, né? Ou seria o ápice da transição? Não é o ápice. É o início de uma fase de aceleração profunda. É isso, é assim que eu entendo, tá? E que daqui a pouco eu sei também que os extraterrenos vão baixar. Vão vir. Eles vão vir. Mas em massa? Não Tipo assim, sei vai aparecer para dizer. todos? Você não viu que eles já estão se mostrando? Então a gente tem aquele Atlas lá aí, três e Atlas mostrando, tá tudo vindo à tona agora, né? E não é à toa, né? Então assim, é positivo ou é negativo? No meu ponto de vista, positivo e negativo não existe, depende do que você dá de informação para aquilo. Independente se são uma egrégora de uma linhagem de luz ou sombria, eles estão servindo para mostrar que o extraterreno existe. Porque não é natural. Já mostrou inclusive o escudo de energia que eles fazem ao redor. E que eu acho Se puder muito explicar para legal. quem ainda não sabe o que é o 3i Atlas? Eu não me aprofundei muito nisso, não pedi muita informação, tá? Eu sei, assim, muito ao passando, assim, de ver, mas é uma nave mãe extraterrena. Não sei de que linhagem, porque eu não tive tempo ainda. Não tive tempo ainda de conversar, sabe? Vamos conversar sobre isso, porque eu tava alinhando essas outras coisas da viagem ainda, que tem uma repercussão, né? Por mais que já tenha terminado, mas ainda tem uma repercussão energética. Então, eu sei que é uma nave-mãe que tá cruzando a nossa galáxia. Caramba. E que vai chegar perto do nosso planeta, e aí com que fim? Mas eu não acho que a gente tem que se preocupar com isso. Primeiro porque não é agora. Segundo, porque tem tantos irmãos estelares com trocentas mil naves que não se deixam ser vistas, mas que se tentar alguma coisa aqui, não é para implodir a Terra, não é para acabar com a Terra, não é para nada disso, não vão deixar. Essa é a verdade.
E aí a mídia usa isso, eu nem sei se essa nave ela é negativa, eu não sei. A mídia meio que mente, falando Manipula. que ainda não sabe o que, Mas que é isso. Como que eles podem falar que o ET ele é bonzinho se eles mascararam o ET a vida inteira? Eles nem admitem que é ET, né? Esse que é o problema. Exato. Né? Mas eles acham que pode ser que seja um asteroide. Não, mas cientificamente não tem como. Não tem comprovação de asteroide. Já tá mostrado cientificamente que o material ele não é um material normal, né? É natural. Essa é a palavra. Mas eu achei o mais legal que eles conseguiram captar o escudo energético da nave. E aí isso é muito legal para você aí de casa, saber que você faz um escudo energético. Você pode fazer esse escudo energético em você. O escudo energético deles é de CO2, precisa de não sei quanto CO2. Não, meu amor, você não precisa disso, tá? Você pode simplesmente fechar o seu olho, interiorizar e se visualizar dentro de um escudo de luz. É um escudo energético e ele existe da mesma forma que captaram ali o da nave. Só você conseguir sustentar isso. Caramba, que incrível. Então, olha como é legal as coisas que estão chegando. Depende do ponto de vista que você olha. Agora, vai uma outra pessoa e olha e fala, meu Deus, estão vindo para nos matar. Depende do jeito que você olha para a informação, né? Aqui eu olhei e falei, bacana, estão trazendo informações aqui para a população olhar e falar, também posso isso. Eles existem. E eu sei que eles vão vir, não sei quando. Mas quando eles vierem, aí é uma ruptura... gigantesca. Acaba tudo que a gente entende. Tudo. Todos os sistemas. Pensa porque já começa as mentiras que foram trazidas, né? De muitos anos, já que eles não existem. E a gente sabe, tem evidências de que eles já têm contato há muito tempo, que tem corpos, inclusive, extraterrenos, que tem naves e etc. NASA e em vários outros lugares. E aí, como confiar nesses comandantes? Vai começar a ruir um monte de coisa, né? E eles falam que, inclusive, o sistema monetário da gente vai ruir, né? E a gente tem uma preocupação tão excessiva com dinheiro. Aí, outro dia eu parei e falei assim, tá bom, se vai ruir, então eu acho que eu vou trabalhar um pouquinho menos. Aí eles me deram um puxão de orelha. Você não trabalha por causa de dinheiro, você trabalha para ajudar. Eu sei, tô brincando. Mas vai ter uma modificação real. A Carol, como? Não sei. Mas vai. E a gente tem que estar preparado para isso. E tem um porquê de ser setembro? Ou é o que tinha que ser? Não sei dizer o porquê do setembro, mas eu sei que eu fui avisada. Inclusive, a viagem, eles falaram, olha, você tem que ir de 13 a 28. Você não pode voltar nem depois de 28 de agosto e nem ir antes de 13 de agosto. Então, tudo tem os seus portais para necessários, né? E uma coisa muito real que eu tô vendo, essa viagem me fez ter mais conexão com os dragões, né? Até um assunto legal para trazer aqui. Com certeza. Né? E eu tenho dragões pessoais, eu trabalho dentro do Conselho de Nebadon com dragões primordiais, que são energia primordial do universo. E para essa viagem, eles me deram a honra, né, junto com uma grande amiga minha, Kátia, de confeccionar, materializar um óleo de dragão. Óleo de dragão? Um óleo de dragão. E que a gente usou durante toda a nossa viagem. É um óleo que traz uma transcendência, assim, muito grande. Ele quando você aprende a usá-lo, porque tem uma forma certa de usar e que tem a ver com ativação do sagrado feminino, você desmaterializa coisas e materializa coisas. Nossa. Né? Por que eu tô falando disso? É muito legal isso. Mas por que eu cheguei aí? Porque a gente tá falando dessas aberturas que existem no cosmo, de portais, que são só para aquilo. E quando a gente confeccionou antes da viagem. Quando a gente confeccionou, eu e essa minha amiga, porque ela fez uma parte, e eu fiz outra parte, trazendo essa minha feiticeira, maga, trazendo o dragão, imantando, e ficou uma coisa... Eu não sabia que ia ficar aquilo. Então, a gente fez uma proporção pititica. E aí, fomos viajar e eu entendi a potência desse óleo. Eu falei, uau, isso aqui é muito forte. E foi feito no portal 8 do 8. Aí eu virei e falei assim, quero fazer de novo. Como se fosse, quero fazer de novo, sabe? Pessoal aí de cima. E aí ela virou e falou assim, só o ano que vem, tá? Portal 8 do 8 de novo. Pra vocês entenderem. Sempre são portais. Sempre são portais. Então, assim, por que setembro? Setembro é um portal. Setembro, a gente teve, vamos pensar aqui, né? Uma lua de sangue, um eclipse, certo? E um portal 999. Ou seja, é um mês que tá trazendo um boom energético tão gigantesco, sabe? De finalização, porque 9 é fim de ciclos, tá?
Mas ninguém falou muito da lua cheia, tá? O pessoal ficou assim, fim de ciclo. Só que lua cheia é momento de colheita. Então, se eu levo a minha atenção para só fim de ciclo, eu vou colher fim de ciclo. O que eu tô querendo encerrar, eu vou ficar colhendo. Entendeu? Eu tenho que olhar um pouco para essas fases da lua e me nortear também, não só pelo sol, porque nós somos o equilíbrio feminino e masculino. Entendi. E foi isso que eu fiz muito com as mulheres lá dentro da viagem, trazendo essas informações, né, da lua, alinhando a lua interna com a lua externa, porque isso também tem que ser feito e não é tão simples assim de entender aonde que ela deve ficar. Organizando a ativação do pentagrama sagrado. O pentagrama, para vocês entenderem, ele é a primeira magia estelar que adentrou a Terra. Ele é uma magia estelar. Caramba. E as pessoas falam, é Wicca, é coisa do não sei o quê. Gente, é uma magia estelar. Satanista, né? Sim, exato. Não, é uma magia estelar, aportada por sirianos, arturianos, pleiadianos, reptilianos luminosos e Alpha Centauri. Aportado por essas 5 Por isso que linhagens. É penta, então tem 5 linhagens. Exato. Então, assim, tudo ali foi trabalhado, trazendo essa magia de volta para o planeta, de volta para si, de volta para o planeta, né? E aí a gente estava falando dos portais, quando a gente voltou, teve o portal 999, aí eu ouvi assim, agora está na hora de fazer esse óleo, o dragão chama Avantu, que foi feito. Avantu. Tá na hora de fazer o óleo do Solanto. Aí eu falei, tá bom, eu já tô mais espertinha, né? Vamos fazer uma quantidade maior, porque vai, né? Deixa eu entender. Aí fizemos uma quantidade maior, mas mesmo assim, eu falei, tá, e Solanto pode fazer o ano que vem? Claro que não. Vai ter lua cheia, eclipse e 999? Aí eu, magoei. Entendeu? Não vai. Entendi. Bem Entendi. específico, né? Bem específico. E o óleo de Solanto é para descriar energias densas. E ele descria... Nossa, a gente tá precisando, né? Louca. Exato. Mas Aí esse eu tive autorização de replicar e começar... E posso... quem quiser depois vai poder adquirir. Sim. Entendeu? Legal. Qual a importância dos dragões? A gente acabou não falando sobre isso. Os dragões, eles são uma linhagem estelar, assim como o Siriano é uma linhagem estelar, a Arturiano é uma linhagem estelar. O que eu vejo, assim, de diferencial dos dragões é porque eles são uma linhagem estelar muito antiga. Não são todos os dragões que são primordiais, que carregam a energia primordial, mas tem muitos dragões primordiais ainda. E eu não escuto muito isso em outras linhagens. Por exemplo, tem um Arturiano que é primordial, ou um Siriano que é primordial. Não. Agora eu escuto o dragão primordial. E com uma certa frequência, né? Então, a energia primordial é aquela que é capaz de criar tudo. Então, os dragões, eles são seres que eles me contaram, são seres responsáveis pela criação da atmosfera nos planetas, para vocês terem noção. Caramba. Eles trabalham com cristais, né? Então, não à toa o óleo, porque o óleo ele tem... são várias coisas ali, tem cristais também, várias coisas, né? Uma manipulação de vários elementos. O pentagrama são 5 elementos, né? Então, terra, água, fogo, ar e éter, né? Então, eles trabalham muito com as magias, né? Do pentagrama também. E outras que eu estou começando agora, estão começando a me ensinar a segunda magia para poder trazer para cá. E que envolve outros elementos além dos 5. Mas ainda tá no beabá disso, né? Vai ser a próxima formação. Por que a gente não consegue enxergar os dragões? As pessoas comuns? Primeiro porque eles têm a fisicalidade deles também é mais sutil, tá? E a humanidade criou um arquétipo do dragão como se ele fosse ruim, né? Então, para a autopreservação, eles se esconderam também, né? Então, estão começando a voltar. Você vê que tem alguns espiritualistas falando, né? São poucos ainda, mas falando sobre, eles estão retornando. Se fala que antigamente a gente via, né, os dragões voando no céu. Quem tem a sensibilidade consegue vê-los, mas não é toda hora, entendeu? É tipo quando eles querem se mostrar. Então, eu entendo como um movimento de autopreservação, mas eu entendo também como um movimento de um humano estar pronto para entrar em contato com essa energia que é tão pura. É muito pura? É muito pura. Então, eles são do bem.
Muito. Mas Caramba. muito do bem. Tanto que eles estão presentes em diversas bandeiras de países, de civilizações antigas. Sim. Sempre tem um dragão, né? Sim, de uma Então, forma de proteção, né? Mas eles pintaram o arquétipo do dragão, é aquele que Com a cara de mal, né? na cidade, põe fogo em tudo, come a mocinha, não sei o quê. Né? Com os de uma outra chifres aqui forma, na né? boca, né? Gosta de fogo. Então, e não é bem assim, eles são seres muito puros e muito leais, sabe? Tem muito aquela coisa do... como fala do Avatar, né? Que tem aquele bichinho, parece um dragão, mas não é um dragão, que ele se conecta com o rabo, sabe? Faz a conexão. E tem depois aquele bonde. É como se a conexão deles não se desfizesse mais. Eu sinto essa lealdade com os dragões. É uma coisa de lealdade mesmo. E eles são muito puros. E aí eles trabalham, né? Eles são energias primordiais, ajudam a formação das atmosferas para ter vida. Então, eles colocam obeliscos de cristal dentro dos planetas que, em ressonância com diferentes tipos de cristal, criam uma determinada atmosfera para ter um determinado tipo de vida para aquele planeta. Ou seja, são seres que trabalham no nosso universo, para o equilíbrio do nosso universo há muito tempo. Não nosso, né? Mas do multiverso só. Então... E voltando lá para a transição planetária, a gente pode esperar esse ápice para muito longe ou algo que a gente pode estar próximo de nós? Porque tem pessoas que falam que está muito perto e outros que falam, nossa, vai ser daqui... A transição já a gente nem vivo não vai estar. Né? Ela já está acontecendo. E a transição está acontecendo de maneiras diferentes, por conta das realidades diferentes que a gente tem aqui aportada. O que eu acho que você está querendo saber é a questão da movimentação da Terra mesmo, né? De movimentação de água, de terra, das coisas, né? Uhum. Existe um livre-arbítrio aí, tá? Livre-arbítrio do ser Terra e do livre-arbítrio de parasitas humanos. Sim. Bem, as duas coisas. E aí, por conta desse livre-arbítrio... Existem algumas realidades possíveis, algumas à frente. Ainda sabe? não está decidido. Tudo é lápis, né? Tudo é lápis. E eu sei que tem uma escolta, entre aspas não, real mesmo, dos extraterrenos, ativa o tempo todo, tá? Mandando orbes, trabalhando as energias, segurando muito as pontas, ajudando muito nesse processo também. Mas as coisas tendem a piorar mais do que estão agora, nesse mês? Curioso. Com essa loucura toda? Sim. Vai piorar ainda. Depende do que você entende como piorar, né? Vamos voltar naquela concepção. É uma piora que vai levar ao bem, né? Vamos levar aquela concepção. Se eu enxergo a nave como, uau, ela tá vindo mostrar que existe extraterreno, que isso vai ser bom, ou, ai, meu Deus, tá vindo aqui me matar. Depende do que eu coloco de conotação para aquele incidente, sempre. Agora, se você for pensar em desencarne em massa, as coisas que vão acontecer, tem uma tendência real de acontecer. Próxima. E essa linhagem que vai se mostrar, qual que será? A que vai... Eu acho que vão descer várias. Vão ser várias? Eu acho que vão. Eu tenho contato com várias linhagens estelares, né? Por conta do Conselho de Nebadon, eles têm todas as linhagens do universo. As que eu tenho mais contato são as 5 que eu falei, né? Arturianos, Sirianos, Pleiadianos, Reptilianos de Luz e Alpha Centauri. Mas tenho contato com outros também. E eu vejo que eles todos estão com nave aqui próximo. E eles querem se mostrar para os seres humanos. Sim, está na hora, chega. Chega. As visões que eu tenho de futuro são assim, miscigenado, entendeu? É tipo MIB. Ah, é? Tipo, a gente vivendo em comum acordo com eles na Terra. Sim. E a gente vai conseguir ter uma linguagem para... A gente vai ter uma linguagem, a linguagem telepática, eles falam qualquer língua. Então, entendeu? Sim. E a gente também está sendo desenvolvido a partir do momento que a gente vai passando pelas evoluções energéticas, né? Vai elevando o nosso gradiente, a nossa frequência, a gente vai automaticamente percebendo mais energia. A comunicação extraterrena, as pessoas acham que é telepatia, mas na verdade não é. Eles usam a telepatia para se conversar com a gente. Eles conversam por onda energética. Nossa.
Chegou a onda, você já entendeu tudo, não tem mentira nenhuma, voltou já o que você pensou sobre entendeu? É assim. Nossa, que legal. E a gente tá começando a desenvolver isso, começando beabá, como médiums, todos nós somos médiums, todos, tá? Você chega perto de uma pessoa, sentir isso e aquilo, isso daí é a tua percepção da energia do outro, você tá começando a ler onda. Caramba. Entrei num ambiente que tá assim assado, comecei a passar mal. Tá lendo a onda, teu corpo tá te ajudando a ler a onda. A gente tá nesse movimento. Só que a humanidade precisa entender que ela tá nesse movimento. E é esse o ponto, e isso que o trabalho de vocês faz é muito importante. Vai ser uma virada de chave para as pessoas não acharem mais que é loucura da cabeça delas, mas realmente uma realidade. Isso. Sim, não é loucura da cabeça. Porque assim, a mediunidade ela tem um limiar que é muito tênue. Né? E as pessoas falam assim, eu achava que era coisa da minha cabeça, mas aí depois, sabe, quando elas vêm, eu dou uma mentoria que eu chamo de alquimia chavron, que é um processo de desenvolvimento mediúnico alquímico, tá? Não tem nada a ver com centro, vamos incorporar, não. O que é? É para você aprender a ler energia, porque esse é o futuro, novo humano é isso. Tá? Então, quando a pessoa começa a entender, ela começa a ver que ela é médium há muito tempo, porque na verdade todo mundo é. Caramba. Entendeu? Aí qual que é aqui que eu quero deixar para as pessoas que estão assistindo, né? A diferença base para você entender. Quando você está recebendo uma informação ou quando você está fabricando uma informação através da sua mente, né? Nós não somos a mente, mas quando ela te dá uma informação. Você está pensando no assunto? Você recebe uma informação, tua mente fabricou. Você não está pensando no assunto, você falou, quero saber isso aqui e foi fazer outra coisa. E do nada chegou uma resposta. É uma informação mediúnica. As pessoas falam intuição. Intuição nada mais é do que um canal mediúnico. De leitura energética, de abertura para o mentor falar com você. Quem são os seus mentores? Você numa consciência elevada. A gente está precisando abrir para isso e entender que o futuro é se abrir cada vez mais para isso. Porque quanto mais eu me abro, mais eu percebo. E aí eu me engano com menos facilidade, né? Então, o meu dia a dia fica muito mais fluídico, né? Eu sei se aquele negócio é bom para mim ou não, se aquela pessoa realmente, qual a intenção que aquela pessoa tem comigo ou não. Eu começo a perceber as coisas com muito mais facilidade. Eu entendo se eu tenho que entrar naquele carro ou não, entendeu? E assim vai. Entende? Só que as pessoas ainda têm medo. Medo. Desse poder. E esse é o mais básico de todos. Nós já temos. Mas por que será que eles têm medo? Nós temos esse medo? Porque foi ensinado. Porque lá atrás, eu entendo isso, tá? Lá atrás, o humano, ele veio com uma condição... Ele não veio com a condição dele ter 91% de DNA lixo. Ele veio com a condição de ter 100% do DNA dele ativo. Sim. Tá? Lá atrás. E lá atrás tinha-se, vamos falar, um super-humano. Vamos falar assim, uma engenharia genética de cruzamento de várias linhagens estelares. Esta é a nossa realidade, tá? Tá. Lá atrás, os seres mais sombrios, assim, da sombra de consciência mais baixo, olharam e falaram assim, meu Deus, eles estão poderosos demais, o que a gente faz aqui? Como é que a gente tira vantagem disso aqui também? Porque, afinal de contas, né? As linhagens que estavam cruzadas no nosso DNA estavam recebendo upgrade, input de energia. Cada vez que o humano adicionava uma coisa nova, eles recebiam lá também. Ressonância, tá? Aí eles falaram, e agora, como é que a gente breca isso daqui? Que senão daqui a pouco eles engolem a gente, né? A gente tem que ceifar esse humano. Como? Tem que tirar um poder dele. O que a gente faz? Corta a conexão dele com a matriz dele, a terra, o feminino. Ceifou o feminino, o humano foi ficando... e foi começando a ter medo de si. Aí vieram as religiões ainda, tá? Não sou contra religiões. Elas são necessárias. Mas a religião, se a gente for parar para pensar, quanto medo ela não colocou dentro da população, da humanidade. Isso aqui é proibido, isso aqui é pecado, isso aqui não sei o quê, isso aqui... Entendeu? Foi ceifando mais. Foi ceifando. Cadê o livre-arbítrio? Não tem. Se a gente for parar para pensar, né? Não posso fazer isso, porque não vou ser punido. Que Deus é esse que pune? É limitado, né? É limitado, né? Então, assim, a gente foi muito aprendido, entre aspas, a não se ouvir, a deixar o poder de lado, porque, afinal de contas, isso aqui é coisa lá do capeta,
entendeu? Então, para eu ter um lugar ali, né, eu não posso entrar em conexão com isso. E aí, ó, vem essa viagem toda que foi feita com as mulheres, e isso é tão forte dentro de nós que muitas olharam para a bruxa e virou e falou: oh, meu Deus do céu, isso aqui deixa eu sair correndo. Entendeu? Porque isso é tão latente dentro do inconsciente coletivo, inclusive, que traz medo. Só que como é que a gente barra o crescimento, a apropriação do poder de cada um? Colocando medo, raiva, culpa, apego. É a forma que eles têm de manipular a gente e fazer com que a gente mesmo escolha ficar lá embaixo. Sem nem perceber. Sem perceber, porque eles não podem interferir no livre-arbítrio. Então, se eles não podem interferir no livre-arbítrio, eles fazem toda uma condição maravilhosa, entendeu? Para manipular você, para você escolher o caminho que eles querem. Então, foi isso que foi feito lá atrás. Aí, foi sendo desconectado essas potências. Porque se eu não uso, pensa no corpo, na verdade. Ah, não tenho siso mais. Porque não uso. Então, não precisa mais. Tirei o E o corpo vai desligando. Entendeu? E aí, chegamos neste humano agora. Só que agora esse humano está tomando consciência que precisa voltar e retomar esse processo. Alguns só, né? Alguns. Alguns gostaria que fossem bem mais, bem eu mais, diria. né? Bem mais, eu gostaria. Mas vamos pensar Será no que- copo cheio, né, Rosa? Será que então esse caos todo que tá acontecendo de uns últimos anos pra cá, né? A gente pode dizer, sei lá, desde a pandemia, é pra fazer mais seres humanos despertarem? Será que a gente só desperta quando sofre? Sim. Eu não enxergo a pandemia como caos, e nem com algo negativo. Eles tentaram, mas eu juro que eu não enxergo. Eu enxergo como um grande boom de despertar para a humanidade. Porque quanta gente, depois da pandemia, mudou a vida. Um monte. Gente, as pessoas viraram e falaram assim: não, posso morrer amanhã, não quero mais fazer isso aqui, não. Deixa eu fazer outra coisa que me dá prazer, que me dá alegria. Né? Outra, acho que eu não olhei para minha espiritualidade, para minha conexão há milênios. Tá na hora de eu olhar de novo. Teve um despertar de massa muito significativo dentro da pandemia. Então, todo o orquestramento que eles quiseram para dar errado, deu certo. Então, para você ver que a sombra serve à luz sempre. Maravilhoso, parabéns, gratidão por terem feito isso. Quanto Entendeu? mais sombra, mais luz vai ter depois. Eu entendi algo ontem muito legal. Fui fazer um exercício de respiração. Meu marido comprou um curso de um americano, eu esqueci o nome dele, infelizmente, mas fantástico, tá? Ele faz um processo de depuração dos traumas através da respiração consciente. Eu gosto muito porque eu faço isso, né? Mas ele tem técnicas diferentes e eu falei assim, vamos fazer antes de dormir. E ele fala para você ir trazendo os traumas e a sombra. Enquanto você tá respirando, e ele vai hiperventilando, e você vai ficando num estado tipo de... Assim mesmo, sabe? De tanto oxigênio. E ele falando, vai trazendo trauma, vai trazendo trauma, vai trazendo trauma. E aí eu parei e falei assim, isso aqui vai dar caca? No primeiro momento. Eu falei assim, meu Deus, eu tô abrindo um monte de portal aqui, tô trazendo não sei o quê. E daqui a pouco começou a vir, porque é inconsciente, ele tá falando, ele já tá ali, né? E começou a vir, tá. E aí eu comecei a olhar a beleza do trauma. Eu consegui ver isso. E aí eu entendi ali que dentro do trauma tá a luz. Eu não posso fazer isso aqui, colocar para fora. Enquanto eu ponho para fora, eu tô excluindo uma parte minha que tá ali pedindo, pelo amor de Deus, me reconheça. Porque me reconhecendo, eu ilumino. Nossa. Cara, foi tão transformador. Eu saí assim, foram acho que 38 minutos, meio longo, mas assim, maravilhoso. Saí, olhei pro meu marido e falei, tô chocada, maravilhoso, gratidão. Que da hora. Entendeu? E ontem caiu essa ficha pra mim. Eu não posso olhar pra sombra como se ela fosse parte de algo que escuro. Não. Ela é a luz. Ela é a luz. E dentro dela estão as respostas que eu preciso. Tudo que eu preciso pra minha evolução tá na sombra. Se eu fico não querendo olhar pra ela, eu não evoluo. Acabou. Depois dessa, eu falei, vamos olhar pra sombra.